Uma outra informação, porque a Justiça Eleitoral de São Paulo deu 24 horas para que o PT entregue cerca de 100 mil jornais com críticas ao atual prefeito e pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes. Anteriormente, a Justiça havia autorizado busca e apreensão no Diretório Municipal da sigla, só que essa medida foi revogada. Nesta quarta-feira, mulheres que distribuíam material com o mesmo conteúdo, porém assinado pelo PSOL, partido de Guilherme Boulos, foram levadas para a delegacia juntamente com esse material que foi apreendido. O PT informou que a entrega dos jornais foi suspensa. Você, Luiz Felipe Dávila, estratégia, erro na comunicação, o que é preciso considerar? Não é incomum esse tipo de prática e muitas vezes a coligação até assume o erro e paga a multa, né? Só que essas multas são muito brandas, né? Veja só o que nós tivemos aqui, a sequência. Primeiro que Boulos é o candidato que agora vai ser chamado do relator da rachadinha, né, do Janones. Depois nós temos o próprio presidente da República vindo ao ato aqui em São Paulo, no 1º de maio, e pede voto a Boulos, sabendo que isso infringe a lei eleitoral. Uma pessoa que ocupa a presidência pela 3ª vez, não é um novato na política. Aí recebe lá uma multinha de 20 e poucos mil reais, que não é nada para o caixa tamanho do PT de centenas de milhões de reais que eles recebem do fundo eleitoral e do fundo partidário. E depois nós temos aí a publicação ilegal desse jornal, que na verdade é fake news contra um outro candidato, que é o prefeito de São Paulo. Então, veja só, é uma sequência de coisas. Pagar o quê? Mais 20 mil de multa? Isso não faz nem cócega no partido. Então, é uma série de ilegalidades ocorrendo com o respaldo do Partido dos Trabalhadores, com o do próprio candidato, porque o candidato tem que saber que essas coisas acontecem, e essas multas são muito ínfimas. Ou essas multas se tornam pesadas, ou nós vamos continuar tendo essa violação, porque é a história do custo-benefício. Vale a pena pagar uma multinha e continuar divulgando fake news ou usando um evento público, como foi o caso do 1º de maio, com dinheiro de estatais que financiaram o evento para pedir voto para um candidato que é o candidato do presidente da República. É realmente isso. Eu quero ver o TSE ter o mesmo rigor que teve, por exemplo, com a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Vai ter o mesmo rigor para tratar esses episódios aqui da eleição de São Paulo ou não? Aqui, como são companheiros, vamos tratar com outro peso e outra medida. É este relativismo das leis no Brasil que estão cada vez mais debilitando a democracia, a confiança nas leis e a confiança na própria existência dos princípios da igualdade, da competição e da liberdade de escolha. Pois é, você, Cristiano Beraldo, eu me lembro que algumas eleições atrás, aqui em São Paulo, havia uma febre dos cavaletes com propaganda. E certa vez a Justiça Eleitoral proibiu a utilização desses cavaletes com as fotografias e os números dos candidatos. Só que muitas campanhas mantiveram os cavaletes, ou seja, fizeram um cálculo político, mantiveram ali nas principais vias da capital e pagaram as multas. Aqueles que foram identificados pela Justiça Eleitoral, que foram ajuizados pela campanha rival adversária. Tem um pouco disso também nas campanhas. Muitas vezes acaba fazendo um cálculo se vale a pena pagar aquela multa que não é algo tão alto assim, mas você prolifera o nome do seu candidato ou determinada ideia, muitas vezes, né? Isso aí é um cálculo feito permanentemente pelos partidos. Agora, tem uma questão interessante, Caneto. Ontem a gente falava aqui, anteontem ou anteontem, sobre essa proibição para as eleições de 2024 de se impulsionar conteúdo político. Na verdade, não foi uma proibição, mas as regras são tão nocivas para as redes sociais que elas próprias decidiram proibir impulsionamento de conteúdo político eleitoral. Né? Exatamente. Só que aí o que a gente está vendo? Impulsionamento de fake news por jornal físico. Lembra que a gente falou que as eleições iriam favorecer o retrocesso, as práticas antigas? Esse tipo de coisa sempre existiu. E aí eu acho interessante que o jornal, lá recheado de denúncias contra Ricardo Nunes, vem assinado pelo partido. Eles não estavam preocupados em esconder isso. Eles estavam efetivamente divulgando informações ali que eles achavam que teriam um efeito favorável a eles.
num ambiente de pré-campanha que não é regulado pelo TSE. A legislação eleitoral não regula sequer o gasto de pré-campanha, só exige que neste momento não se pode falar que alguém é candidato. É sempre o pré-candidato, porque ele ainda não passou pela convenção partidária que chancela a sua indicação como candidato, seja vereador, seja prefeito nessas eleições. E aí o que acontece? Eu acho ótimo o jornalzinho, até porque dá condições para quem se opõe ao PSOL, ao PT, à esquerda como um todo, a também fazer um jornalzinho contando as verdades sobre a atuação de Guilherme Boulos e outras figuras importantes da esquerda em São Paulo. Então, quando você recorre à justiça tradicional para bloquear a disseminação de notícias falsas, primeiro você mostra que esse negócio de fake news você pode tratar com a legislação que já existe. E segundo, que você dá oportunidade daquele atingido falar a verdade sobre quem atinge e aí, sem precisar recorrer a fake news, expor ao público como o outro lado não merece a atenção e o voto dos eleitores. Pois é, só trazendo para a nossa audiência qual foi a determinação da Justiça, porque o juiz eleitoral em questão, ele apontou que o panfleto produzido no final de abril com uma tiragem de 100 mil exemplares afronta a lei eleitoral, uma vez que a propaganda, então ele identificou, ou a Justiça identificou que trata-se sim de propaganda, é permitida somente a partir do dia 15 de agosto e, como a gente chegou a destacar, ele determinou a busca e apreensão do material, decisão que foi revogada. Inclusive, o PT informou ter suspendido a distribuição. Você, Mota, o que é preciso considerar, por favor? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Alguns pensadores importantes dizem que esse é o slogan dos ativistas progressistas. Muita gente diz que a defesa que os progressistas fazem de bandeiras como meio ambiente, direitos de minorias ou liberdade de expressão é uma defesa falsa. Ela tem unicamente objetivos eleitorais. Uma vez que chegam ao poder, os progressistas revelam a sua verdadeira natureza. O que essa notícia que a gente acabou de dar aqui mostra é que a preocupação dessa turma com notícias falsas é ela própria uma notícia falsa. Dávila deu risada, né? Dávila, mas já é um aperitivo do que a gente vai ver propriamente na campanha eleitoral, né? Muitas trocas de acusações, candidatos muito diferentes e uma prefeitura que é almejada pelos principais partidos do Brasil, né? Mas se não tiver um escalonamento dessas penas e se tiver um acúmulo de violações que pode até perder a candidatura, ser cassada a candidatura, você consegue brecar o time de engajar em coisas ilegais. Agora, se for ficar pagando multinha de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, isso aí é um estímulo, é um incentivo à proliferação de ilegalidades, porque vale a pena pagar e porque o retorno parece ser muito maior do que a pena. Então, se não tiver uma punição cumulativa nisso, nós vamos ter muito trabalho nessa eleição para poder jogar dentro das regras do jogo. A gente continua nessa análise em relação ao cenário eleitoral aqui na capital paulista, porque inclusive viu Roberto Mota, o Mota mora no Rio de Janeiro, mas acompanha à distância essa disputa aqui em São Paulo. E, Mota, você como heavy user de redes sociais conhece o Pablo Marçal, né? Coach muito famoso. Ele foi anunciado pré-candidato pelo PRTB e já apareceu em algumas pesquisas com índices bem interessantes, né? Agora, ele fez uma reunião com o Jair Bolsonaro e alguns especialistas entendem que, dependendo de qual for o posicionamento de Jair Bolsonaro, Pablo Marçal poderia crescer ainda mais. Porém, Beraldo disse, inclusive, que há conversas entre Pablo Marçal do PRTB com União Brasil. Queria te ouvir, Mota. Eu acho difícil uma mudança de estratégia da parte do presidente Jair Bolsonaro, do PL, nessa altura do campeonato. Eu não tenho tanta familiaridade assim com o trabalho do Pablo Marçal. Agora, eu conheço já algumas histórias que não foram muito bem sucedidas, de pessoas que tinham grande presença nas redes sociais, eram influencers, youtubers, e entraram pela política, né? Eu tenho
Me lembro aqui rapidamente, pelo menos 2 histórias que terminaram de uma forma muito ruim. Eu acho que o papel de um parlamentar e o papel de alguém que está no cargo executivo como prefeito é muito diferente do papel de alguém que trabalha influenciando opinião, gerando conteúdo de entretenimento ou de motivação nas redes sociais. Beraldo vai trazer o bastidor, inclusive, dessa aproximação do União Brasil com Pablo Marçal. O que tem de verdade, hein, Beraldo? Vamos lá, Pablo Marçal, Mota, ele teve 290 mil votos, se não me engano, para deputado federal, depois teve a sua candidatura cassada, não pôde exercer o mandato, mas ele hoje é um grande fenômeno, continua sendo um grande fenômeno de engajamento em rede social, não é só ter visibilidade, grande número de seguidores, ele consegue manter um engajamento bastante alto. É suficiente para ele vencer as eleições em São Paulo? Não me parece que seja. Mas Pablo Marçal, mesmo que ele perca, ele ganha, porque ele, no seu ofício de coach, de trazer pessoas para acompanharem as suas palestras, comprarem seus cursos e tal, ele vai se tornar naturalmente, em razão do processo eleitoral, conhecido com outros grupos, pessoas que eventualmente não o conheçam ou o conheçam superficialmente, terão oportunidade de se encantar ou não pelo seu discurso. Houve sim essa reunião entre Pablo Marçal, Kim Kataguiri e as lideranças do União Brasil. Essa conversa não é uma conversa definitiva, mas é algo que está na mesa, porque obviamente o União Brasil é um grande partido e daria maior visibilidade caso Pablo Marçal aceitasse fazer uma composição com Kim Kataguiri. Pois é, 1 minuto para você, Dávila. O que a gente precisa considerar essa dinâmica de negociações e articulações nessa pré-campanha para a disputa da Prefeitura de São Paulo? Eu acho muito difícil ter dissidência de grandes partidos nesse momento. Mesmo União Brasil, que o Beraldo mencionou, não podemos esquecer que o presidente da Câmara Municipal aqui em São Paulo, o Milton Leite, é do União Brasil e é o mais ferrenho defensor da candidatura do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo hoje. Então eu vejo muito pouca chance do União Brasil amanhã romper com o Ricardo Nunes, por isso que eu acho que mesmo que Kim Kataguiri continua correndo por fora, mas eu acho que naturalmente vai acontecer a União Brasil apoiando o Ricardo Nunes. Aliás, Milton Leite é um dos candidatos a vice, é verdade. de Ricardo Nunes. Inaugurou essa disputa, né? Inaugurou uma nova disputa. Então eu entendo que os grandes partidos vão estar fechados em torno de Ricardo Nunes. E a história de Bolsonaro apoiar Pablo Marçal, eu acho que é mais o Pablo Marçal que está jogando confete aí, porque ele, como o próprio Bolsonaro já disse, que reiterou o apoio à candidatura de Ricardo Nunes, porque tem muitas outras coisas em jogo além da eleição de prefeito. Tem eleição para a Câmara Municipal e tem também os cargos futuros numa eventual administração de Ricardo Nunes. Portanto, tem muita coisa em jogo do que apenas uma predileção pessoal por um ou outro candidato.